JF ao DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Samuel, eu sou Micaela. Essa é a Carol. Micaela. Carol. Nós fazemos parte do projeto Patrimônios Negros, que já está mais ou menos há 3 anos, agora vai fazer 4, né, 2026, 4 anos atuando, resgatando a memória negra de Juiz de Fora. E o nosso último ano, né, 2025, a gente estava voltado a reconhecer as memórias negras mais urbanas, e aí surgiu o hip hop. Legal. E aí, com isso, seu nome foi citado várias vezes. E eu queria te falar que é uma honra ter você aqui hoje. Honra minha, da nossa websérie dos urbanos. Que toda vez que a gente acha que está caminhando para o fim, surge uma outra história que a gente não consegue terminar. Por um lado isso é bom, né, gente? Porque tem muita gente, né? O hip hop de fora é muito, muito rico. Sim, é um segredo mesmo, de verdade. Samuel, eu queria que você começasse falando pra gente quem é você, de onde você vem, como que é a sua história aqui de Fora, da sua infância, os lugares que você ocupava. Então, me chamo Samuel, né? Samuel Honorato. Já vou começar falando uma coisa que eu acho importante, né? A questão de eu ter apenas um sobrenome, né? O Emicida tem uma música dele que ele fala... no fim é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some, no máximo é um sobrenome. Então eu convivi com essa questão de um sobrenome, né, minha vida toda, e eu acho que na infância eu ficava um pouco incomodado com isso, sabe? Mas infelizmente é uma história que se repete muito no Brasil, né? Mas Samuel Honorato tem 45 anos, né? Até setembro, outubro aí, mas graças... Isso aí. Eu não boto muito, assim, né, pra mim eu não levo muito pra essas questões, não, mas eu ouço muito sobre, né, a questão do signo e tal, mas é uma coisa que eu não tenho conhecimento, na verdade. E comecei, assim, nasci, né, no bairro São Bernardo. Na verdade eu nasci ali meio que um limbo ali, porque na Rua Goiás, né, próximo do Hospital Aragão, antigo Hospital Aragão, ali é meio São Bernardo, tem conta que vem em São Bernardo, tem conta que vem em São Sebastião, né, então assim, mas eu sempre falei que eu morei em São Bernardo, porque realmente ali tá naquele, né, e aí cresci ali, né, eu me lembro até hoje a primeira vez que eu fui que eu saí de casa assim sozinho, com 9 anos de idade. Eu estava meio que passando mal, minha mãe falou, vai lá no campinho ver os meninos jogar bola. E eu tô vendo os meninos jogar bola até hoje. Porque depois que, né, assim, eu fui uma criança, eu até ontem mesmo falei com um amigo meu, falei, cara, hoje eu tenho uma filha, né, ela vai fazer 6 anos, eu fico pensando, o que a minha mãe passou comigo quando eu era pequeno. Porque, assim, eu muito novo, eu rodava a cidade toda, sabe? Com 12 anos eu estava andando, rodando, né? E ela, assim, eu não cresci com um pai, né? Na verdade, hoje, eu digo que as figuras paternas que eu tive foram meu avô, que ele era, né, aquele velho mais torrão, assim, então não tinha muito carinho, né, e tudo mais. Um tio meu que também tinha os problemas dele, ou seja, eu não tive, né? Hoje, quem realmente me deu algum direcionamento foi minha mãe e a minha avó, mas elas não conseguiam me segurar, porque né, quando via, graças a Deus não aconteceu nada grave. Na verdade, eu agradeço até, né, por eu ter passado por isso, porque eu aprendi muita coisa na rua. Né? Na rua, assim, em campo, né? Em loco. Imersão. Exatamente.
E foi isso, cresci ali, jogava bola no campinho lá de baixo, jogava bola no campo do Hospital Aragão, inclusive o Hospital Aragão, né? Passei a minha infância, por exemplo, a gente ia jogar bola que era em cima, né? E aí quando acabava a gente descia, que tinha uma mina, né? A gente descia ali para lavar a mão, não sei o quê. E aí às vezes os pacientes estavam no momento deles, né, pegar sol e tal. A gente passava no meio deles ali e via muita coisa, sabe? Então assim, foi coisa que marcaram também a minha infância, mas sou cria do São Bernardo. É isso. Ali era um hospital de residência psiquiátrica, né? Isso, assim, bem famoso, bem grande na verdade, bem conhecido na cidade. Eu tive alguns amigos que moravam lá, assim, a segunda morte, muito presente de amigos também. Assim, próximos de lá do São Bernardo, Kaique. Era Kaique William, né? Porque o pai dele queria que ele chamasse Kaique e a mãe colocou William. Kaique William. E aí foi, assim, o Aragão, eu não tinha muito contato, eu já era adolescente, o Aragão já estava no finalzinho, já era paciente. Mas é muito emblemático, né? Sim, tinha aula feminina também, né? A gente via, né? Mulheres. Tinha uns assim que eram bem chocantes, né? Na verdade, de se ver. Ainda mais na minha idade ali, com meus, sei lá, 12 anos, de dar 11, 12 anos, era chocante, né? Porque a questão psiquiátrica é uma coisa bem pesada, né? A gente entende assim, muitas das comoções em Barbacena, né, com o hospital de Barbacena, a gente fora também tinha isso, a gente já tem o Ananedes até hoje funcionando. Ainda, né? Eu vi não sei se é um documentário chamado Barbaracenas, não sei se você conhece, falando sobre Barbacena, e realmente também é outra coisa. Bicho de 7 cabeças, se eu for para esse lado dele, também já vi muita coisa assim. É pesado, colocar os brasileiros, né? Isso. É muito... E o São Bernardo, ele é marcado não só por esse hospital, mas também por vivências mais periféricas, né? Ali tem a questão do tráfico também, que era muito presente. Como que você sentiu isso assim, na sua adolescência? Então, na verdade, sendo bem sincero, ali no meu entorno ali, não tinha, né? Eu não tive contato, né? com tráfico, por exemplo, né? Tem uma rua um pouco mais afastada ali que quando começou, né, a abrir a rua ali, não sei o que, aí tinha alguma coisa acontecendo e tudo mais, era mais pra cima, né, não vou citar o nome, mas bairro, eu acho, mas um pouco mais pra cima que a coisa realmente acontecia, né, e eu tive assim, né, na verdade, eu tive um momento que, digamos que foi um momento que se eu tivesse aberto uma brecha, eu teria, né, desarmado. Um conhecido meu, né, que inclusive faleceu bem recentemente, né, amigo, na verdade, de infância, né, jogava bola comigo, não sei o que, aquela coisa toda, e se embrenhou para esse lado, né. Para esse lado, e um belo dia eu tava na casa dele, né, porque assim, a irmã dele, sobrinho dele, tudo amigo, né, pra mim era como se fosse até família, sabe. Um belo dia, eu tô né, conversando com ele e tal, eu trabalhava de servente de pedreiro, ganhava R$50 por semana na época, eu lembro, e fazia com orgulho de estar fazendo aquilo ali, né? E ele pegou e falou comigo assim, Telinho, depois eu vou chegar no Telinho, né? Eu vou perguntar. Sim, vou chegar no Telinho, você não quer ganhar 50 conto, não? Eu falei, mas pô, leva um negócio pra mim aí no São Benedito. Eu falei, velho, não rola, sem chance, entendeu? Então assim, aí eu fui taxativo, né? Porque eu podia pôr 50 contas, era um dinheiro que eu... Você ganhava no dia? Não, eu ganhava na semana. Na semana, eu Você ganha em um dia? Exatamente. Entendeu? Então, exatamente. E aí assim, né, eu naquele momento falei, ó, não é a minha, sabe? Eu acho que eu lembro muito do Sabotagem falando que o Sabotagem, né, foi né, envolvido, né, também com o tráfico e tal, e chegou um momento que ele fala que o pessoal falava com ele
cara, isso aqui não é pra você não, você vai cantar, que não sei o quê. Naquela época eu nem estava envolvido ainda com rap, mas eu faço um paralelo, sabe? Foi um momento pra mim ali meio de divisor de água, com certeza, absoluto. Isso você tinha mais ou menos quantos anos? Eu devia ter 16. E é aquele momento que a gente quer ter tudo, né? Porque na adolescência você quer ter tudo. Você quer ter a roupa, você quer ter o tênis, sabe? Você quer poder beber, você quer poder sair com seus amigos, você está conhecendo ali, experimentando a vida adulta. E negar nessa hora é muito complicado, porque a gente sabe que os nossos familiares não tinham acesso para dar, assim, você não vai sair com a roupa da moda, né? E essa transição saindo da adolescência, saindo da infância, é um momento perigoso, né? Mas eu sempre assim, sempre trabalhei, né? Dentro dos meus 12 anos, eu trabalhava na rua São João, uma barraquinha de fruta, que inclusive essa barraquinha de fruta ela ainda existe aqui tem a Rei Alberto e tem uma outra do lado ali, não sei se você sabe, Oscar Vidal, que tem uma barraquinha de fruta ali, ele é até amigo meu, passo lá e tal, e eu com 12 anos eu trabalhava nessa barraquinha na rua São João ali. Então assim, aí depois fui para Guarda Mirim e tudo mais, e sempre rodei muito, tá? Essa questão de trabalho para mim, assim, o trabalho ali, o CLT para mim sempre foi um problema, sabe? Então assim, eu estava sempre trabalhando, mas eu estava sempre trocando muito de trabalho, mas sempre, sabe? Quando eu ia na minha época de baile funk, né? O famoso gigantão, que eu ia muito, né, no Olímpico. Então assim, eu conseguia ali pelo menos, sabe, ter o dinheiro para ir, para comprar uma roupinha e tal. E realmente a minha mãe era mais naqueles momentos, no Natal, no aniversário, que é a coisa, né? Que não é de vontade, porque mesmo. Exatamente, sabe? Isso eu não julgo ela de forma nenhuma, porque, né? Hoje a gente entende a realidade. Hoje a gente entende. Da passando do tempo a gente vai vendo que assim, não era tão fácil, né? Se naquela época não era tão fácil. Mas aí eu queria entender como que você conciliava a escola com os trabalhos. Trabalhar desde os 12 anos, assim, período atrás, né, era mais comum, né? Agora não é tão. A gente não vê com tanta frequência. Mas como que era assim, na época, sabe, você conciliar os dois lados? Como que era a sua vivência na escola? Se você gostava, tinha uma matéria que você gostava mais? Então, na escola eu sempre me sobressaía, né? Só que era dois pontos ali, né? As professoras sempre falavam, Samuel é muito inteligente e tudo mais, mas não deixa ele andar, vou falar o nome de um amigo meu também de infância, sabe? Mas não deixa ele andar com o Antônio Carlos não, que era um amigo meu. A gente aprontava muito, entendeu? A gente aprontava muito. Mas eu sempre... O que acontece? Na verdade, para mim, eu entendi as coisas com muita facilidade, entendeu? Então, eu, sabe, fazia ali... Só que assim, repetia, não pelo fato de eu não entender, era por causa de falta, era por causa de pular o muro da escola para sair para ir para aula, matar a aula para vir jogar videogame no centro, entendeu? Então eu fazia muito isso. Mas assim, foi um período bacana, foi um período bom. Eu tenho duas passagens, sabe, no colégio que sempre me vem assim, sabe, na cabeça. Uma foi, a professora pediu pra gente desenhar o colégio, né? Tipo assim, folha branca, mas a gente estava dentro da sala, a gente estava do lado de fora vendo o colégio, né? Ela falou, vocês imaginam aí, né, o colégio e tal, e desenham, né? E beleza, pra mim, muito naturalmente, eu pensei nas escadas ali, peguei a régua, né, e fiz, né, as escadinhas mesmo certinho e tal. Eu não tenho nenhuma... Eu sou muito ruim para desenhar, tá, gente? Eu brinco, se me pedir para desenhar uma casa e um homem, vai sair um homem de palitinho e uma casinha de palitinho. Mas assim, a questão de eu ter tido essa percepção de
de fazer a coisa ali meio, sei lá, geométrica e tudo mais. Eu lembro que a professora, depois ela até falou isso com a minha avó, né? Porque minha mãe não ia muito pro colégio, né? Ela até falou, não deixa o Samuel desencaminhar não, porque a gente fez um trabalho aqui, todo mundo fez uma casinha assim, e ele pegou, fez um negócio, então assim, tem uma coisa aí diferente. Comprometimento, né? Exatamente. Comprometido. Essa é uma passagem. Uma outra passagem, eu me lembro que foi uma psicóloga fazer um exercício, né? E aí já vem muito a questão da rima, que eu vi que eu percebo que ali acho que foi o primeiro momento, né? Ela falou o seguinte, gente, eu vou falar uma palavra e vocês me falam com qual cor essa palavra rima, né? E aí, espelho. Devia ter umas 25 crianças na sala. Ninguém levantou a mão. Eu levantei, vermelho. Beleza, tranquilo. Martelo. Olhei, ninguém levantou a mão. Levantei, amarelo. Aí ela, urubu. Ninguém levantou. Eu levantei o Samuel. Deixa os coleguinhas. Deixa os coleguinhas tentar. Já fez sua parte. Já entendi. Mas o engraçado é que a pessoa, né, o menino que levantou a mão, falou uma coisa nada a ver. Entendeu? Então assim, eu vejo que pra mim isso era muito natural, sabe? Então assim, redação também, quando tinha, né? Claro que dentro do meu mundinho ali, da minha idade, andava bem também. Então assim, o colégio pra mim foi esse primeiro momento, né? Aí depois eu fui, né, pro ensino médio, esse primeiro momento que eu falo foi no Amélia Mascarenhas, né? Que é ali mesmo no São Bernardo. Depois eu fui estudar no Último Batista. E aí outras histórias. E aí aonde que é esse? Batista de Oliveira, na Avenida 7. Ali tem ali o ABC, onde era o ABC, um pouco mais para frente ali. E aí já vem, né, uma outra questão já tinha questão já estava mais aflorada a questão de namorar, né, de ficar, aquela coisa toda. Isso aí também, né, me atrapalhou também, né, no colégio e tudo, mas, ou seja, no final das contas, eu terminei o meu ensino médio através do SESU. Inclusive tive aula com a Denilde. Tive aula com ela de história. Tive aula com a Denilde, sim, né? Já conheci ela lá de cima e tive o prazer de ter aula com ela também. Muito bom, muito bom. E não é nesse período que o rap entrou na sua vida? Não, foi antes, né? Na verdade. Em que momento? Então, eu sempre contei a minha história, eu pensando, né, vindo pra cá, me veio que eu sempre contei a minha história de forma errada, eu acho. Sabe? Porque eu sempre. Oxi! Então, vou te explicar por quê. As duas versões. Sim. Não, porque uma vai, né? Vai levar para outra. Porque eu sempre contei através do que meu início foi quando eu participei de um concurso de rap da Mega FM. Mas na verdade, com 17 anos, 16 para 17 anos, eu comecei a andar de skate. Justo. Entendeu? Comecei a andar de skate. Me lembro até que assim, eu ia no funk, né? E aí um amigo meu falou, cara, pô, maneiro, vamos lá na escola normal, o skate. Aí eu falei, isso é coisa de playboy, skate. Skate é coisa de playboy. Mal sabia eu que era uma cultura muito urbana, muito de rua, muito underground, né? Mas pra mim era coisa de playboy. Mas aí, ou seja, fui. E aí comecei a tomar gosto, né? Gostava muito de andar, inclusive quebrei o pé, né? Se o skatista que não cair, não tiver né? Mas nesse momento eu comecei a ouvir Planet Hemp, sabe? Planet Hemp, assim, foi um dos primeiros, ou melhor, gente, vamos lá. Ainda tem uma fase anterior a essa. A fase anterior a essa, que é do Gabriel Pensador. Eu, meu amigo meu também de infância, não, conheci ele um pouquinho mais tarde, mas eu lembro, ele conhecia, né, Gabriel Pensador, e aí ele me pediu
como eu vinha muito no centro, ele não saía muito e tal, ele me deu um dinheiro e pediu para comprar uma fitinha do Gabriel Pensador, de um disco dele que tinha um nenenzinho na capa, assim, não me lembro o nome. E aí, né, aí fui lá, ouvi, peguei a fita emprestada e tudo mais. Eu ia muito no Dreams também, não sei se vocês conhecem, que aqui de fora tinha o Dreams. O Dreams era uma casa, né, de um baile que tocava mais música eletrônica. Não sei se era house, não sei nem identificar muito bem. Mas tocava muito, na época, o Retrato de um Playboy, do Gabriel Pensador, né? E eu lembro que eu pedi um amigo meu para digitar essa música para mim, aprendi a cantar a música toda. Aí depois comprei o disco, né, do Gabriel Pensador, que tem essa, né, tinha Loura Burra, Retrato de um Playboy, eu queria morar numa favela. E eu lembro que eu escrevi alguma coisa já com essa influência do Gabriel Pensador, né? E depois veio o skate, veio o Planet Hemp, Cypress Hill, o Rapa, que embora, né, não seja rap, né, mas né, tá tudo ali, né, na mesma pegada. E aí, quando eu realmente comecei a levar um pouco mais a sério de escrever, de cantar, foi quando o Ileso, grafiteiro, João, parceiro de infância também, né? A gente tem aí mais de 40 anos de amizade. E ele me falou, cara, tu sabia que vai ter um festival de rap na Mega FM, né? E antigamente tinha muita dupla, né? Que eram as duplas do pessoal do funk, que eles entraram, né, nesse festival para fazer rap, né? E aí ele me chamou e tal, falei, pô, vamos lá. E assim, eu tinha esse pouquinho dessa vivência, né? Eu não me lembro muito bem da onde que a gente buscava. Não, na verdade, deixa eu ver, chegou até a mim Cirurgia Moral, que é de Brasília, Código Penal, que é de Brasília, aí Consciência Humana, chegou essas coisas muito pra mim e tal, e aí bem no B, né? Exatamente, era uma coisa mais, era meio gangsta, assim, né? E aí eu peguei e a gente foi escrever, né? Começou a escrever, começou a pegar beat, eu não me lembro também de onde, não sei se já era do Nonu, né? Porque o DJ Nonu, né, que é o irmão da Denilde, ele produzia, né, muito pra gente e tal. Mas, ou seja, entramos, e aí eu me lembro que a gente foi lá pra fazer a inscrição, quem fez foi a Denilde. E o pessoal era sempre, qual que é o nome? Sei lá, Dodô e Lelé. Eu não me lembro os nomes, sabe? Mas sempre era nome de dupla, que era aqueles, né, a dupla de funk, né? E eu não queria, eu não achava aquilo legal. Naquele momento eu já não achava. Eu falei, pô, vai ser Joãozinho e Telinho? Entendeu? Falei, pô, vamos pensar em alguma coisa. E aí, tinha muito, né? Era sempre essa coisa, né? Armadilha, né, letal, arma, não sei o que, e me veio na minha cabeça rajada verbal. E aí eu lembro até que isso é uma coisa que não sai da minha cabeça. Quando a gente chegou na Denilde, ela falou, faz a inscrição e tal, qual que é o nome? Eu falei, rajada verbal. Aí eu lembro que ela, pô, nome forte, né? Nome legal. Falei, pô, que bacana. E aí dali a gente participou do evento, inclusive ganhamos esse evento, né? Fomos, né, os primeiros ali com o nosso rap e tal. E foi isso. Na verdade, claro que tem outras coisinhas ali que aconteceram, né, para eu chegar. Uma coisa que eu também me lembro, que eu acho muito importante falar, eu tenho um primo que graças a Deus ainda está aí, né, tá vivo. Na verdade, eu considero como primo, né, desde sempre, né. Ele já estava próximo do pessoal daquela primeira leva do hip hop de Juiz de Fora, né? Que tinha muita galera dos b-boys,
né? Creio eu que na época já PMC, o B-Boy Marcinho, a galera já ia ali pro centro com um papelão, né? Pra dançar. Eu não vivi isso, não vi, né? Mas esse primo meu, creio eu que ele estava ali naquele meio, porque ele dançava popping, né? Na época era o robozinho, né? Aí faz o robozinho, ele dançava popping, né? E eu lembro que ele chegou na minha casa uma vez com uma calça jeans com um desenho feito a caneta, né? Mas de várias cores, que na verdade aquilo era um grafite, né? E eu vi aquilo, achei muito maneiro, pedi para ele fazer para mim, entendeu? Eu lembro que ele desenhou para mim também e tal. Então assim, o hip hop realmente ele foi entrando na minha vida, sabe? Devagarinho ali, foi ganhando espaço, né? Ganhou um espaço imenso na minha vida, graças a Deus. Agora eu vou te falar a verdade, você me apertou sem me abraçar. Porque dentro do roteiro, né, das perguntas padrão, a próxima pergunta seria assim, dentro dos pilares do hip hop, existe um outro eixo que chamou sua atenção? Só que a gente tem muito preso, né, os 5 elementos do hip hop, e eu nunca tinha pensado no skate enquanto uma possibilidade. E de verdade, o skate abriu portas para várias pessoas. Eu tô lembrando da minha época, sabe, mais nova, que eu comecei a escutar Charlie Brown, Racionais, tudo foi com os meus amigos que andavam de skate. E isso é muito maluco, porque a gente não tem, assim, tem muita gente dentro do hip hop hoje que anda de skate também. Correto. Então assim, são culturalidades que andam muito próximas, né? Muito próximas. E aí, talvez valha a gente pensar, tá vendo? Por que não acaba? Porque daqui a pouco a gente tá aqui entrevistando skatista. Uma coisa puxa a outra. Se vocês precisarem, eu tenho contatos aí. Tá vendo? É isso, toda vez a gente fala assim, não, falta só 2, né? Tá tudo bem. Daqui a pouco eu já não tem mais, vai surgindo um atrás do outro. E aí você apontou o grafite também, né? Como uma dessas coisas que te chamou a atenção, mas existiu algum outro elemento que você praticou, assim, além do Então, eu falo que eu já pratiquei quatro elementos, né, do hip hop, né? Eu tenho uma dificuldade, tá, gente, nessa questão dos 5 elementos do hip hop, né? A questão da informação e tal, eu tenho os meus, né, as minhas questões com isso, porque eu acho que informação, eu acho que é uma coisa que ela tem que ser geral, tem que ser para todo mundo. Eu acho que o hip hop ele é arte, né? E esses 4 elementos que são, né, a base, eles são 4 elementos artísticos, né? Então assim, eu acho que essa informação ela realmente já tem que circular, sabe? Já tem que ser uma coisa já inerente, mas não vou entrar em controvérsia aqui. Eu já fiz grafite, tá? Já fiz meus bombes, né? Bombzinho, inclusive eu assinava Sam, né? Na época que eu fazia os bombes. Na época a gente fazia, nem era com lata de spray, era com compressor, né? Porque eu lembro que veio o Guga, né? De Brasília, que foi o que, assim, ele ajudou muito nesse começo do grafite aqui no Rio de Fora. E eu fazia, né, também tal. Cheguei a começar a evoluir um pouquinho. Eu lembro que a gente fez um trabalho no CTU, é isso mesmo? Que agora acho que é um braço da agora é IFET. IFET, era CTU na época. E aí eu lembro que eu acho que foi o melhor que eu fiz, assim, sabe? que eu escrevi paz, né? Só que aí eu fiz a parada bacana, com borda, que não sei o que, foi um pouco legal. Então assim, só que também eu vi que pra mim não era, né? Não era minha, realmente eu não tenho esse dom. Eu fiquei um tempinho bacana treinando b-boy, né? Treinando com o pessoal e tal. Eu treinava no DCE, né? No Mascarenhas também. E aí eu já estava né, também evoluindo um pouquinho naquilo, mas isso tudo o rap estava acontecendo, né? E o DJ, na verdade, eu lembro que teve uma oficina
se eu não me engano, foi do Nino, que é um DJ do Rio, também bem, né, das antigas, assim. E aí eu lembro que eu né, peguei lá, consegui fazer um back-to-back, fiquei felizão, né, e tudo. E quando eu comecei a produzir eventos, né, eu discotecava também, né, e aí já não era picape, né, mas discotecava e tal, então assim, eu tive também essa vivência, mas o rap realmente sempre foi o que mais me chamou atenção, muito pela questão do freestyle também, sabe, eu sempre, hoje eu sou bem ruinzinho no freestyle, tá? Pelo fato de não treinar, de não estar envolvido mais, né, evoluir no improviso, né, mas eu mandava bem no freestyle, gostava, batalha de MCs, pô, participei de batalha no Rutus, participei de batalha na Lona de Bangu, e o momento de batalhas, assim, bom, vou deixar para você depois chegar nesse ponto. Marcha! Tranquilo? Marcha! O momento de batalha, assim, que para mim foi mais icônico, na verdade foram dois. Show de Charlie Brown Jr. no Estádio Municipal, né, que é um evento muito grande, era o Juiz de Fora Rap, eu esqueci, o Juiz de Fora Rap Pro, uma coisa assim, que veio Charlie Brown Jr., veio Black Alien, Black Alien, Charlie Brown, e não me lembro mais. Aí teve Nossa, meu sonho do coração, imagina meu show da minha vida. Black Alien, tive contato com ele, maravilha. E aí teve batalha de duplas, né? Isso. Batalhou eu e o Louco do Rio, que era o cara ainda, né? Ainda tem esse contato com ele, né, nas redes aí, contra o Ice Jays e o Gil Metralha do Rio. E aí assim, porque Charlie Brown, né, naquela época estava lotado, muita gente, e então assim, esse momento foi um momento para mim assim, né, bem icônico, assim, mais pelo tamanho do evento, né, e aí a gente ganhou e tal. Eu lembro que o Louco no final falou assim, pô, você rima pra caramba, e eu achando que você tava de bobeira. E aí ganhamos, foi bacana, foi legal, esse foi um momento bom. Batalha no Rutus também, né, não foi no palco principal, né, mas tinha, né, teve batalhas. Eu lembro que eu ganhei lá, acho que eu ganhei de uns 3 e perdi pro quarto, assim, e tal. Eu fui até um pouquinho mais longe, então tive momentos bacanas nessa questão do freestyle, né. E também eu gostava muito de fazer freestyle com amigos, assim, né? Roda mesmo, né? Um rima, Um pedaço. o outro rima, e sabe, o beat rolando, então assim, era bem resenha, e eu gostava bastante. Que massa. Bastante. E que momento, assim, que foi nesse momento que o rap ganha a frente, sabe? Rouba mais seus olhos. Qual foi a hora que você falou, olha, é isso que eu quero? Então, na verdade, o Rajada Verbal, né, ficou lá eu e o João, ganhamos uma parada legal, que é o Ileso, né, ganhamos, vamos continuar fazendo, né, e tudo mais, e a gente ensaiava na sala da casa do João, né, colocava, acho que um radinho lá e tudo mais. E aí, o João conhecia o Jagal, ícone do hip hop de Juiz de Fora, assim. Se eu for colocar, sabe, de nomes, né, que fizeram pela cultura em Juiz de Fora, eu acho que ele está meio que no top 1 ali, assim, sabe? O João conhecia o Jagal. E aí o Jagal, junto com o Marcelo, o Marcel, que era irmão de Jagal, eles tinham uma banda mesmo, que se chamava Dependentes do Movimento, que era uma banda que eles faziam mais hardcore, umas coisas mais rock assim e tal. E aí o João falou, pô, vamos conseguir lá pra gente ensaiar, né? Porque eles, né, tinham um estúdio com a banda e tal, consegui pra gente ensaiar lá. Falei, pô, legal.
vamos lá. E a gente foi ensaiar, acabou que combinamos, depois de, sei lá, uns 2, 3 ensaios, né, conversa, aquela coisa toda, acabou combinando, pô, vamos fazer a banda Rajada Verbal, se a banda toda ser Rajada Verbal e ser rap. Aí virou, entendeu? Isso que ano mais ou menos, você lembra? Isso foi em 97. Tinha alguém? 97 para 98, né? E foram as primeiras vezes que você se apresentou? Exatamente. Ali que começou as apresentações, a gente ensaiava, né? E aí o Jagal era meio que o manager do negócio, que ele que era o cara que tinha mais contatos, né? Então ele conseguia algumas coisas pra gente. Algumas coisas boas e teve uma passagem que não foi muito bacana, mas de coisas boas, né? Eu lembro de uma apresentação nossa em frente à rádio, a Mega FM, que o Nonô montou tudo lá, microfonou tudo e tal, e a gente fez na rua, foi muito bacana. Show do Racionais MCs no Parque de Exposições, a gente tocou, né? O legal, eu lembro que pessoas que não conheciam, né? Depois eles falaram com a gente, pô, não sabia que vocês tinham esse lado tão politizado assim, sabe? Porque era uma coisa... Eu, na verdade, me esforçava muito para fazer essa coisa, né, desse jeito, mas eu era novo, eu já lia, né? Já gostava de ler, comecei a ler com 14 anos, mas ainda era bem cru, né? Então as minhas letras eram um pouco mais rasas. Eu lembro que as do Jagal já tinham um teor mais pesado assim, né? Mais crítico, né? Em relação a essa questão política mesmo, né? Ele era mais velho também, né? Exatamente. Ele era mais velho, né, do que eu, né? O João, né, já era também, né, mais velho, João, se não me engano, alguns anos aí mais velho que eu. E aí eu lembro que o pessoal veio, né, vinha falar isso, né, pô, as letras de vocês é bem politizado, que legal e tal. E nesse dia eu dei até autógrafo, saí todo empolgado. O pessoal que veio eu sei que foi de Barbacena, se eu não me engano, veio pra ver o Racionais, né? Ele tocou e tal, no final eu pedi autógrafo. Falei, pô, autógrafo. Vamos lá, né? Sabe que eu fiquei curiosa de como que foi a primeira apresentação? A primeira. Eu lembrar disso foi difícil. A primeira mesmo que eu subi no palco. Micaela, não lembro. Mentira! Te juro que eu não lembro. Será que você ficou tão nervoso que você esqueceu? Provavelmente. Será que foi traumático? Não, acho traumático não, mas é porque realmente foi. Porque assim, eu lembro que a gente tocou em Santos Dumont, num baile lá que era um baile funk, talvez pode ser que tenha sido essa, não tenho certeza. A gente tinha muito evento no Mascarenhas, né, ali no teatro ali, né, e ali eu já toquei bastante, né, fiz bastante coisa e talvez tenha sido também. Mas a questão que você falou do nervosismo, engraçado que eu sempre ouvi, quando eu subia, fazia apresentação, quando eu descia, eu falava assim, cara, parecia que era outra pessoa que estava lá em cima. Entendeu? Sumiu o personagem, né? Porque eu sempre, hoje, graças a Deus, assim, gente, eu tô... acho que eu não faria isso aqui há algum tempo atrás, entendeu? Eu era muito... Inclusive eu tenho uma música daquela época chamada Introversão, né? Então, assim, eu sempre fui muito introvertido, nunca fui por exemplo, fazer amizade pra mim sempre foi sabe? Quando eu fazia amizade é porque era amigo mesmo, sabe? Os amigos que eu tenho é porque são amigos de verdade. É porque eu nunca tive não tive muito tato, sabe? Daquela coisa de, pô, como é que tá o dia? Pô, o sol tá legal, né? Entendeu? O trato social. Nunca tive muito isso. Então, quando eu subia no palco,
não era uma coisa que eu programava, não, sabe? Eu simplesmente pegava o microfone e ali era uma outra personagem, sabe? Era uma coisa que eu estava fazendo ali que aí sim eu me soltava, sabe? E eu me lembro até hoje, uma Alessandra, que a gente trabalhou com ela no Grupo Casa, dando oficina e tudo, ela falou assim, Samuel, o que aconteceu? Outra pessoa que estava lá em cima. Eu falei, pois é, nem eu sei explicar, né? Você falou que não acredita em signos, mas isso é uma característica fortíssima de Virgem. É mesmo? É porque ele está no outro lado de Mercúrio, que é o lado da introspecção. Então, todo virginiano tem uma dificuldade gigantesca de se comunicar. Correto. Você acredita? Tá vendo? É. Você vai sair daqui acreditando em signos. Já tem uma coisa aí que, né? É uma característica fortíssima de Virgem. Eu gosto de pesquisar, eu vou pesquisar. Pode pesquisar. E aí uma boa que show desse negócio do personagem, porque o gatinho que me deu foi assim, será que esse personagem era o Telinho e quando nasceu o Telinho, sabe? Então. Como que foi isso? O Telinho não é um personagem. O Telinho. É só um apelido. Te falo que o Telinho ele é mais. Ele tem mais identidade do que o Samuel. Por quê? Telinho foi a minha avó que deu esse apelido, né? Só que ninguém sabe de onde ela tirou e por quê. Nem ela, provavelmente, né, faleceu sem me falar, né? Faleceu com 80 anos, 89 anos e uma coisa que eu quero, né, deixar aqui cravado, que foi assim, a mulher da minha vida foi minha avó, sabe? Quando eu perdi ela, foi a maior tristeza da minha vida. Mas ela que veio com o Telinho. Então, eu não sei de onde surgiu, mas foi Telinho. E assim, né, no bairro, né, muita gente, né, me conhece como Telinho, uma grande maioria, né? Mas realmente eu não sei de onde. E aí eu, né, quando comecei a fazer rap, eu lembro que eu tive pouquíssimo tempo que eu usei Sam, mas foi tipo, sei lá, 2 meses, né? E aí eu falei, não, Telinho. Aí eu lembro até que eu escrevia Telinho, né? E aquilo começou a me incomodar, porque eu tinha um problema com pagode nessa época. Aí eu vou te falar por quê, vamos lá. Tem leão. Eu tô gostando tanto de você, você vai me fazer Não, mas aí agora então só para me redimir. Agora eu ouço o Péricles, eu ouço o Ferrugem, eu gosto pra caramba hoje, sabe? Da mesma forma, bom, então eu escrevi, era Telinho, então aquilo me incomodava porque tinha netinho, salgadinho. Eu te entendi. Você entendeu? Então, Telinho, cara, não tá legal. Aí eu tirei quando eu deixei só Telinho, só com N, né? E aí beleza, ficou Telinho e veio da minha avó, né? Não foi uma questão do rap, né? E quando você assumiu assim, sabe, enquanto... Eu vou voltar porque eu tenho um comentário. Fica à vontade. Eu acho que vem do skate, essa resistência com o pagode. Porque tem esse negócio assim, quem eram as pessoas do pagode, quem eram as pessoas do skate, nesse processo da gente se formar, principalmente na adolescência, tipo, quem tá nos grupos, que eu lembro assim, minha mãe a vida inteira escutou pagode, a vida inteira escutou samba, eu era apaixonada com Cione, com Belo. Porque assim, minha vida inteira ouvindo. Então, adolescência. Eu sabia, mas eu sabia de já dividir o pagode e o samba. O samba eu já não tinha. Eu já gostava. Entendeu? Porque eu já sabia que era uma. Né? Eu não estou falando que o pagode não é uma cultura rica, né? Mas eu vejo o pagode como um subgênero do samba. Mas era melhor, o samba é melhor vendido. Acho que hoje o pagode é melhor vendido, mas na época o samba era melhor vendido. Porque o samba, eu acho que assim, o samba ele tem uma história rica, uma cultura, uma coisa que é uma base mais sólida, né? Então eu acho que talvez seja isso. Mas chega. Eu acho que. Ai meu Deus. Fica à vontade. Igual todo subgênero. Sim. Por exemplo, o trap no ritmo do rap, sabe? Todo subgênero ele não vai ter a mesma base histórica do que o gênero que o criou, sabe? Ele é uma ramificação, então não vai ter essa. Mas aí, como eu falei, me redimindo assim, chegou um momento que eu comecei a ouvir os pagodes, comecei a me abrir e falei,
Como é que eu não vou ouvir um Pichote? Como é que eu não vou ouvir o Pérez? Ferrugem, curto pra caramba. Ouço vamos colocar aí umas 3 músicas do Dilcinho, eu ainda ouço, entendeu? O Dilcinho não desceu muito bem, não. Mas, então assim, desculpa, Mumuzinho, entendeu? Então assim, hoje eu ouço, hoje eu coloco em casa e canto, entendeu? O Pérez eu coloco lá e eu tô lá, sei lá, tomando banho e cantando o Pérez. Então assim, né, a coisa hoje é outra, mas eu tive esse momento. Eu acho que vem nesse processo mesmo de se formar, sabe? A gente precisa ser uma coisa ou outra. Uhum. E a gente acaba se limitando ali nesse processo. Eu lembro que a gente na época do skate chamava os funkeiros, e eu vinha do funk. Os funkeiros eram tchum-tchá. Então assim, acho que vem mudando isso agora, assim, a minha geração. Eu vou aproveitando isso, cara, uma coisa que também que eu acho que é importante e é polêmica, tá? Diga. Eu tive. Vou sair cancelada, porque eu também tenho opiniões polêmicas. Não vai não. Porque assim, as minhas polêmicas. Eu vou tocar nas polêmicas, mas eu tenho o final feliz, tá? Vamos embora. Eu tive um tempo considerável que eu tinha umas questões fortíssimas com Racionais. Sério? Entendeu? Diga. Por quê? Crítica? Crítica. Não é criticando Racionais, mas era uma forma minha. Não é crítica construtiva. Uma forma minha de pensar na época, né? Porque chegou um certo momento. Porque assim, gente, eu sou um cara que eu sempre paguei de intelectual urbano, assim, porque eu sempre gostei de ler muito, né? Aí tirava onda aqui, já li Irmãos Karamazov, já li Dostoiévski, entendeu? Eu tô lendo Noites Brancas, né? Brancas, Noites Brancas. Eu já li Machado de Assis, eu já li Nietzsche. Então eu me achava, né? Eu comecei, né, cedo. Então, aí eu precisava achar um tipo de rap que alimentava isso mais em mim. Aí eu lembro que eu ouvia muito Kamal, Consequência, SP Funk, Missouri Sana, que é o parte 1, né, no caso. E então era uma coisa meio que underground, que era o rap underground, né? O próprio Quinto Andar, né, Marechal. Então eu fui muito para isso. E aí eu lia, né, entre aspas, as letras do Racionais meio que como uma apologia. Né, o cara tá falando de crime, o cara tá falando de tráfico, o cara tá falando de um assalto a banco e não sei o quê. Então isso para mim ficava, né, uma coisa meio assim, né, fiquei um bom tempo com isso. Até o dado momento que a minha fichinha caiu, né? Não, cara, os caras estão narrando uma realidade que está ali, né? Aquilo está ali e os caras estão fazendo um trabalho riquíssimo para passar isso para outras pessoas, né? E aí eu fui, mas eu sempre escutei, né? Desde o Sobrevivendo no Inferno, quando lançou o Raio X do Brasil, até antes desses, que teve um disco antes também. Então assim, conhecia aquilo tudo, sabe? Mas não era uma coisa avessa, assim, de não, racional, mas eu tinha essa questão. Esse embate. E hoje eu tenho uma foto do Mano Brown que eu mostro pra todo mundo. Eu acho que é muito nesse lugar, né? Porque tem essas duas vertentes mesmo dentro do rap, que é esse rap que ele é construído mais na base de um conhecimento mais academicista por uma outra galera, e é um rap que é mais construído dentro do histórico, do território que a pessoa habita, né? Me toca muito nos Racionais, e é uma coisa que eu sempre tive vontade de parar, estudando memória, que por muito tempo o Diário de um Detento foi o único relato histórico que a gente tinha do que tinha acontecido naquele fatídico dia. Hoje, onde era o Carandiru, né, onde aconteceu as coisas, a gente tem um museu, acontecem exposições. Na época
época. Filme, Só né? tinha Tudo, filme, só existia. Já de 70. Então, acredito que se não fosse, né, o empenho dos meninos em gravarem, talvez ninguém nem lembrasse Com certeza. desse acontecimento, sabe? E é uma coisa... 111 pessoas mortas. Uma coisa assim. Né? E tem muita gente que naturaliza, né, isso, né? Tem gente que fala, isso mesmo, é bandido, tinha que morrer mesmo. E aí a gente vai entrar em outras questões que, assim, eu acho... Pessoas que falam isso, eu atribuo duas coisas. Ou elas são maldosas, ou elas são muito rasas. Entendeu? Pessoas que falam, não, tá lá dentro, é bandido, tinha que morrer mesmo. Entendeu? Então pra mim é isso aí. Ou o cara é maldoso, ou o cara é burro, é raso, é manipulado, entendeu? Porque tem muita questão em volta disso, né? O pessoal só coloca, é um bandido que tá lá dentro, é isso. E aí não importa o que vai acontecer com ele. Exatamente. De repente é um moleque que entrou lá porque roubou uma loja, um celular, roubou um saco de pão, entrou lá e virou o bandido periculoso que tem que morrer. Então isso é complicado. Acho que assim, essa pra mim é a importância, não só por conta de um diário de detenção, mas essa importância do luto nacional, sabe? Ele tá nesse lugar de guardar a memória dos termos, não tinha ninguém escrevido eles. Quando você disse isso, muitas vezes eu fui da pessoa do skate, né? Não da pessoa dos nacionais, da pessoa que estava do outro lado. E de entender qual era o seu processo criativo, porque é uma pessoa que lê Dostoiévski, meu amigo, é uma pessoa que quer, assim, tem o seu tom, não quero apontar nada, mas tem o seu tom dramático, porque são leituras tristes. Sim. Se você falar pra mim que leu a Metamorfose, a gente vai sentar aqui. Eu li isso. Tá vendo? Sabe? Eu li o processo. O processo do Kafka. É isso, assim, toca nesse lugar do melancólico, sabe? Eu queria entender um pouco como essas leituras atravessam suas letras, sabe? Sim. E não tá nem no roteiro, tá vendo? Não, como é que é fluido, te falei. Que legal. Eu tenho uma letra que eu escrevi, essa, né, que é a introversão, com 17, acho que 17 anos, se não me engano. Ela meio que conta, porque eu tinha nessa época, eu meio que fugia muito pra dentro de mim, né? O virginiano aí. Né? Vou sair daqui conhecendo tudo e indo atrás, né? Eu sempre, ia muito pra dentro. Era aquela coisa mesmo de às vezes estar ali na cama e eu começava a criar um mundo, sabe? Um mundo que pra mim era o que eu queria, sei lá, tipo assim, eu naquela casa bacana, com um carro legal, com isso, com aquilo outro, e aquele mundo eu viajava nele. Eu viajava tanto, tipo assim, ele me alimentava como se fosse realidade, né? Então essa música, né? Ela fala, tem momentos que eu sou ruim de lembrar, né, da letra, né? Mas tem uma parte que eu já tô ali falando, o refrão é: o mundo imaginário é meu refúgio, o lugar perfeito é onde posso sempre tudo. Aí tem uma parte que eu falo: vou à tona, respiro, mergulho novamente, procuro não me afogar em pensamentos deprimentes, carentes, que são consequências dos anseios da mente, que me fazem viajar para o mundo inexistente. Então é mais ou menos isso. Aí eu falo que na letra, né, que eu tô ali naquela viagem ali, e aí vem o sol do meio-dia, que é a realidade, que está me puxando, né, volta, né? Então, essa parte, por exemplo, vou à tona, respiro, mergulho novamente, procuro não me afogar em pensamentos deprimentes. Por quê? Eu falo também, eu não vou, como te falei, não vou me lembrar como conectar, né? Mas eu falo, por exemplo, que não me deixe cair no abismo da loucura, entendeu? Então, assim, ou seja, eu com 18 anos escrevendo umas coisas profundas dessa, entendeu? Nessa letra também eu tenho uma frase que eu falo, eu falo que eu falo que eu não tenho um lado espiritual naquela época, né? Hoje, graças a Deus,
né? Eu encontrei esse lado espiritual. Então, assim, essas leituras, assim, elas com certeza, né? E tem uma música que tem um clipe chamada Filho de Ariadne, né? Que é, assim, essa letra, ela é muito... Essa letra realmente é complexa, sabe? Essa letra, ela realmente toca em... eu peguei muita referência, né? De livros, dessas coisas e tal. Então, assim... se tem duas letras, eu acho que, né, que esse tipo de leitura me influenciou, foram essas, sabe? Filho de Ariadne e Introversão. Essas foi bem... Eu tenho aí, outras letras minhas, eu já comecei a falar mais de pô, vamos lá, vamos pra frente, vamos trabalhar, que a gente consegue, não sei o que. Agora essas não, essas eram bem mais pra dentro mesmo, assim. E aí, né, esse tipo de leitura, né, que com certeza. E até porque, e a leitura me influenciou, não foi uma coisa consciente, tipo assim, eu escrevi isso aqui porque eu li ali naquele livro do Nietzsche que ele fala isso, não. É uma coisa que estava ali e no meu inconsciente, né, sempre foi fluindo e eu escrevendo, né. Mas, ou seja, essas leituras com certeza me influenciaram bastante. Eu tenho 2 pontos relacionados a isso. Você tem conversa muito com um amigo meu, a gente acredita que a gente já pensa um monte de coisa, e aí a gente lê alguém e a gente, poxa, fulano verbalizou o que a gente estava pensando. Eu acho que é muito nessa pegada que você falou, sabe? Tem um monte de coisa que já nasce na gente, que a gente tem uns estalos assim, mas aí quando a gente lê que outra pessoa escreve, você fala, nossa, fulano conseguiu falar exatamente o que eu estava pensando. Isso aí. Acontece nas artes, acontece na literatura, acontece na música, acontece no cinema, nas pinturas, né? De alguém verbalizar o que você já estava sentindo. E eu tô pra te falar que às vezes que isso aconteceu comigo, me deu até raiva de mim mesmo. Porque, pô, em vez de eu pegar e fazer o negócio, né, o cara foi lá e fez. Tipo assim, eu sei que ele não roubou de mim, que eu não falei. A gente não comentou, mas né, ele fez primeiro, mas fazer o quê? É isso, eu não fico com raiva, não. Eu acabo usando pessoas, assim, às vezes, em algum momento, assim, na referência. E me sinto até muito inteligente. Eu falo, cara, super famoso. Tá pensando num trem que eu pensei. Eu também pensei. Eu sou muito talentoso, só falta alguém me ver. Então, trabalhar para ser visto. Nada, não tenho essa vontade. Tá vendo que eu sou canceriana, também eu gosto de casa, família, de ser boa pros meus ali, eu não gosto de crescer. Então, uma questão também, Micaela, você falar isso, toda essa história minha, né, que eu tô falando para vocês aqui do rap, tudo que eu fiz e tal, em nenhum momento eu parei e falei assim, pô, eu vou fazer rap, vou focar no rap, vou ganhar dinheiro com rap, vou virar um artista de rap, entendeu? Então, assim, eu não tenho frustração, por exemplo, hoje, de não ter conseguido coisas tão grandiosas no rap. Eu digo até financeiramente mesmo, né? Porque hoje o rap ele tá no momento que tá dando grana, né? Para quem, claro, né? Claro, é igual jogador de futebol, né? A gente vê os jogadores milionários, mas vai ver a quantidade que não tem, né, dinheiro. Mas para pessoas que são talentosas, que trabalham, que fazem um trabalho certinho, né? Hoje com redes sociais, né? Com a facilidade, né? de produção, de gravação, quem se dedica, pelo menos, sei lá, faz pro café ali que dá para de repente sair da CLT e ficar só naquele esqueminha ali. Mas, ou seja, eu não tenho essa frustração porque eu nunca tive essa pretensão, entendeu? Eu nunca parei e falei, pô, eu vou fazer rap e é isso que vai ser o meu caminho, entendeu? Eu sempre fiz intuitivamente. Então eu acho que né, por aí. Teve uma outra coisa que você falou, isso é muito bom, sim, você tem falado, uma das coisas que eu pergunto, muitas das vezes eu não coloco no roteiro, mas é uma coisa que eu pergunto, assim, de viver da arte, de viver da sua arte, sabe, viver desse seu talento, porque é complexo, eu acho que hoje talvez seja até mais complexo do que foi na época, porque antes, assim, não deu certo,
porque fulano não me viu, porque minha cidade é muito pequena. Hoje em dia com a rede social, que a gente acredita que pode alcançar todo mundo, rola ainda mais pressão, assim, de olha, você tem tudo na sua mão, você tem internet, você tem isso, por que não dá certo? Correto. Porque a gente também vem de, né, o europeu é uma realidade periférica. Por mais que seja lido hoje por uma outra visão, talvez ainda não é um sertanejo. Sim. Né? O próprio futebol, por exemplo, quantos jogadores são jogadores pretos, né, que vêm de um espaço periférico, vêm de uma outra realidade, e também não vira. Então, assim, dentro do espaço da onde a gente veio, se não tivesse talento, não era ninguém, gente. Sim. É o talento que funciona a pessoa preta mesmo, de fato. Sim, né? sim. Porque qualquer outro lugar. O talento e também assim, né, a rede ali, né, o networking, né, e o dinheiro também, né? O dinheiro. Mas aí a gente vê um monte de rappers, de MCs brancos com grana, que às vezes não são tão bons, não falam que ninguém é ruim não, mas assim, não são tão bons e não têm a mesma visibilidade que um MC preto tem, mais talentoso, sabe? Teria. A gente está aqui para medir o talento de ninguém, a gente está falando de oportunidade. Correto. O cara que tem condição de pagar R$400 para gravar um som, tem condição de pagar em dólar para uma gravadora, tem condição de bancar em dólar uma distribuidora para distribuir um som, para subir para o Spotify, ele tem uma condição diferente do que o menino preto que está trampando em outra coisa e precisa daquilo para... Com certeza. Isso na verdade, isso é um tema recorrente em muitas músicas rap que eu escuto, que é, o pessoal fala, pô, seu pai que pagou seu disco, eu sei, né, tipo, se não fosse o dinheiro do papai, você não tava chegando lá, entendeu? Então assim, isso acontece, né, isso acontece. E aí que vem os contatos também, porque o network tá aí nos lugares que a gente vai. Será que esse cara que trabalhou a semana inteira, ele tem condição de, tipo, vou pro baile para conhecer as pessoas? Sempre você tem que bancar uma bebida, você tem que, mesmo se você não vai beber, você ficar ali na água, você tem que bancar a sua posição ali. Correto. Mesmo para, tipo, os caras só não vai ver os caras, gente, não é fácil, não é só o dinheiro, é tudo, né? Com certeza. É aquilo tudo, é a pessoa que vai, vou beber uma cerveja e meu aluguel. Né? É diferente, eu sinto muito isso. Você acha que foi desse lugar que... E aí tinha um outro ponto. A nossa conversa, assim, na minha cabeça virou uma telha. Você tocou no assunto da construção da letra, né? Que você falou da loucura. E eu lembrei de você ter passado a infância, sabe? O quanto o nosso cérebro faz esses caminhos, né? Nessas persistências, assim. O quanto esses traumas, eles ficam, de alguma forma, ali, né? Não escondidos, mas eles saem em outros lugares, né? Não tem a sua vivência nos seus lugares. Na verdade eu acho que eu não faço esse link. Você está falando a questão do Aragão ali? Né? Você tem vivenciado aquilo, assim, talvez a loucura em outras letras não tem essa personificação que teve na sua letra, porque você viu, sabe, você, além de viver ali próximo, você viu como as pessoas que daquela situação são. Mas na verdade eu atribuo isso a uma coisa que eu descobri depois de um tempo, que é o meu transtorno de ansiedade. Justo. Entendeu? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizado. E eu não sabia, né? Até o momento. Né? Então, assim, a ansiedade, ela leva, né, a pensar, né, sempre coisas catastróficas e me leva muito para dentro também, né? Então, assim, hoje eu sei, eu tomo uma medicação que me deixa boa, então, né, diagnosticar tudo. Mas eu não sabia nessa época, então eu acho que isso também, por um lado foi bom, porque eu escrevi as coisas profundas ali, né, que foram legais, mas eu acho que era muito ansiedade também que estava ali me faz a gente ver um elefante na sala que não está ali. Exatamente. Voltando agora, depois desse breve comentário, você fala desse lugar de que você não almejava ocupar o rap, né, no espaço de vou ficar famoso, vou viver disso, vou ganhar só grana com isso. Mas aí eu me atento assim, para uma coisa, você foi arte educador, ainda né,
continua vivendo da sua arte. Não necessariamente. Na verdade, nesse momento, não. A questão do arte educador, mas tive, né, participei de bastante coisa nesse sentido. E assim, continuou vivendo da sua arte, passando. Eu acho que assim, é uma outra forma também. Né, exatamente. E foi muito bom, assim, quando. Eu me lembro que eu dei oficina no Unibairros, projeto nosso, né, que era do JF CRIO, que era, na verdade, virou associação, né, no Grupo Casa, né, não sei se vocês conhecem o Grupo Casa, que é uma instituição que acolhe, né, pessoas com HIV, né, e, na verdade, filhos também dessas pessoas. E aí a gente deu oficina, né, lá, então, assim, realmente, pensando, né, por isso aí eu tive realmente um caminho ali que me monetizou, né, que eu consegui ter uma grana. Mas eu acho que nem, assim, o que eu quis dizer não é nem pelo dinheiro, mas é mais assim, olha, eu tenho outras vertentes de viver, de proliferar a sua arte. Correto. Porque no filme que você me disse, tipo assim, a grana não era o ponto. Não é. Mas talvez o legado, sabe? A construção desse. Isso é verdade. De passar isso pra frente, fazer que as pessoas tivessem acesso, de apresentar uma outra via, sabe? Para adolescentes, para pessoas que têm Foi muito bom quando eu estava montando as aulas, montando a apostila, que aí eu tive que pesquisar muito. E aí eu conheci muita coisa do próprio hip hop mesmo que eu não conhecia. Né? E várias coisas que você gosta, né? Que é a música e a pesquisa. Foi bacana, foi um tempo muito bom. Quanto tempo você fez isso? Eu acho que, assim, né, espaçadamente, sei lá, uns 4, 5 anos, sempre participando de alguma coisa, né? Sempre dando oficina e estando em algum projeto, né? Eu tive, né, também eu falo a felicidade, mas a felicidade teve um suorzinho bacana, sim, né? Que é em 2007 também ter ganhado um projeto meu, um CD meu na Lembrino Mendes, né? Quem me ajudou muito foi o Franco, falecido, né? Franco Groff. E aí ele, a Flávia, falamos ali, fizemos, né, esse projeto meu. E eu lembro que eu estava lá no Mascarenhas, aí chegou o Anderson Heredia, que também é um nome da cultura aí que, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que é uma pessoa bem conhecida. Eu lembro que ele fala que a gente tinha entrado com um projeto da associação, né, e eu tinha entrado com um projeto meu do CD, né. Inclusive, o que me motivou um pouco isso foi até uma pessoa que falou comigo. Eu falei assim, pô, eu vou entrar com o projeto da associação, cara, como eu vou entrar com um projeto do CD meu também. Aí a pessoa, pô, você desceu? Assim, meio que deu uma desdenhada, né? Tipo assim, pô, não, tem que ser nosso. Eu falei, não, cara, peraí, eu sou um artista, entendeu? Não, eu vou fazer. Aí eu meti a cara, entendeu? Eu lembro que ele bateu, voltou, a gente teve que rever algumas coisas. Então, assim, eu tive esse momento aí de ter ganhado, né, essa questão. Aí consegui fazer o clipe, consegui gravar algumas músicas, né, só que eu me enrolei no processo e não consegui finalizar o CD, entendeu? Mas, assim, produzi coisas como que foi proposto, destinado, exatamente. E isso em 2007, né? Hoje a gente fala de uma gestão, né, a gestão passada, que está favorável, né, para a ocupação de estágios, mas em 2007, gente. Sim. É muito gigante, Sim. sabe? Ocupar esse espaço em 2007 é Exatamente. muito grande. Que não era feito, né, para pessoas como nós ocupar. Isso. A gente, né, na época, era mais para, né, as artes eruditas, né? Era uma coisa, ditas eruditas. Né? Então era mais ou menos isso. Mas assim, eu entrei com uma consistência nesse projeto, sabe? De consistência de texto, consistência de provas, né? De muita coisa que eu tinha feito.
E pra mim foi aquela coisa assim, pô, não tem jeito, isso aqui a gente tem que aprovar, entendeu? Ele tem que... Foi mais ou menos isso, eu acho, sabe? Porque realmente eu trabalhei bastante e eu já tinha feito muita coisa e eu tinha registro de muita coisa, né? Então isso foi bacana, foi legal. E como que foi esse processo, assim, sabe, de gravar? Era a primeira vez que você estava gravando? Foi nesse edital? Como foi isso? Você já tinha... Não, a gente já tinha gravado no Nonô, né? Na Mega FM, né? O Nonô produzia pra gente, então a gente já tinha feito, né? Já tinha gravado. Se eu não me engano, a gente já tinha gravado uma música com a banda mesmo, no Caraíba, que é um estúdio, né? Bem conhecido também aqui na cidade. Então, assim, não foi a primeira vez. Eu já tinha feito algumas coisas, mas foi a primeira vez que eu fiz coisas com uma pessoa um produtor, né? Por exemplo, o Nonô sempre produziu muito bem, sabe? O cara sabe, manda muito bem, mas ele em questão de influências, né? Ele tinha a influência de Brasília muito forte, que era o bass, né? Que é aquela coisa mais gravezão, né? E tudo mais. Então, assim, eu acho que, por exemplo, se eu for produzir um som, eu vou produzir com as minhas influências, não tem jeito, né? Então, só que aí nesse momento, eu consegui começar a produzir com o Ed Alves. Não sei se vocês conhecem, o Ed, assim, produtor, canta muito também, né? E produz muito. E assim, ele produzia e produz, né, coisas que ele conseguia, na verdade, porque ele era mais do R&B. Justo. Né? Mas ele conseguiu, né, captar muito o que eu queria, sabe? Pela técnica dele, né? O cara conhece muito e tudo mais, então ele conseguiu captar o que eu queria, né? Tem uma música que chama Transição, que ele inclusive participa, né? Ele canta o refrão junto comigo, e aí ele pegou essa questão que era boom bap, né? Na época eu estava bem próximo, né? Na verdade, tudo que eu fiz até um certo momento foi boom bap. E aí ele traduziu, ele pegou muito essa coisa do sample, né? Que eu curto pra caramba. Tem uma música que chama Prisma, que ele sampleou a Vanessa da Mata, sabe? Então, assim, aí ali eu gravei também, né? Com uma qualidade bacana, no estúdio lá dele e tudo mais. Então, realmente foi um momento muito bom para mim. É uma outra experiência. Uma outra experiência, com certeza. E agora, né, a gente tem, assim, para mim tem várias perguntas. Uma delas é como você enxerga as políticas públicas agora, sabe? Essa política pública te abriu essa possibilidade, como que você vê ela se estruturando agora para outras pessoas que você tem enquanto você age na vida dessas pessoas enquanto mentor, enquanto conselheiro, sabe? Enquanto uma pessoa que veio antes. Como que você vê essa mudança? E vou deixar a próxima pergunta, que é mais importante. Okay. Então, eu vou ser bem sincero, chegou um certo momento que eu me afastei bastante. Da cena. Entendeu? Me afastei da cena, né? Eu comecei a virar um espectador mesmo, né? Chegou um momento que eu falei, pô, né? Ouvir rap eu vou ouvir, que eu, né, gosto muito. E aí um evento ou outro, né? Mas eu me afastei muito exatamente da questão desse conhecimento da política pública para isso, né? Por exemplo, na minha época, eu conhecia todo mundo dentro da Funal, entrava lá, opa, como é que você tá, beleza, tal, né? Então, assim, aí eu me dei esse afastado. Mas só que eu vou dar um exemplo de um evento que eu acho que talvez seja o evento mais, né, icônico de Juiz de Fora hoje, está fazendo mais barulho, que é o Space Hip Hop, né? Então, assim, o que os caras estão fazendo, eu vejo que, até onde eu sei, né, pelos, né, bastidores ali, isso vem de projetos, né? Sim. Sendo assim, né, pô, os caras conseguiram trazer o Coruja, pô, eu fiquei empolgadão, eu gosto pra caramba do Coruja,
né? Então, a questão do grafite, né? Porque grafite é caro, né, cara? Né? Grafite é uma coisa cara. E eles trouxeram caras muito bons, sabe? Eu passo lá, eu fico olhando, pô, os caras trouxeram os caras muito foda. E então, assim, o evento, né, que eles estão promovendo, eu vejo que vem de políticas, né, públicas, né? Então, assim, a organização deles, né, o trabalho deles, mas essas portas também estão abertas, né? Se fizer o trabalho bem feito, estão abertas, né? Eles estão provando isso, né? Que estão fazendo, né, essas coisas acontecerem. Eu estou citando eles exatamente por eu estar afastado, né? E eu não ter muito conhecimento atualmente. Não está, né, no diálogo de como as coisas. Exatamente. Mas eu creio que, assim, né? O hip hop em si também, né? Ele ganhou mais, esforçou mais, né, a porta, né? E está conseguindo, né? Ter um reconhecimento maior. Se eu não me engano, me parece que eu vi alguma coisa de um curso, de uma universidade, curso de hip hop, alguma coisa assim, não me lembro muito bem o que é. Federal do Paraná. Então. Curso de extensão sobre hip hop. Então, assim, né? A própria Pinab agora, né, tem um eixo só pro hip hop. Que Então, não existia antes. Então eu vejo, né, com bons olhos. Eu vejo até pelo governo que a gente está hoje, né, né, talvez seja, né, um pouco mais aberto, né, para isso e tal. Então é um momento bom, mas tem que melhorar, né, ainda tem muito que melhorar, com certeza. Se for assim, se a gente for comparar, né, com outras frentes artísticas, assim, né? Um outro comparativo que eu queria fazer com você é de como foi gravar antes e como está sendo gravar agora, né, o seu EP novo, ou o seu alter ego, como está sendo esse processo, assim, o que você sente de diferente? Então, aí já vem daí, né, o nome do EP vai ser Ouça Meu Alter Ego. Por quê? Porque eu criei um alter ego chamado Santex, né? Por quê? Eu falei muito, né, daquela questão que eu escrevi as letras muito, né, muito minha, muito pra dentro, muita coisa, né? E chegou um momento que, assim, eu fui me abrindo. Isso pra mim, na verdade, foi e está sendo muito bom, sabe? Eu me sentindo mais leve, sabe? Estou me sentindo mais, sei lá, mais tranquilo, porque parecia que eu vivia numa tensão, sabe, minha vida toda. Então eu comecei a ficar mais, né, mais tranquilo e comecei a tocar, né, a ter, né, vontade de tocar em assuntos que o Telinho não falaria, entendeu? Sei lá, falar de noite, falar de corrupção, falar de dinheiro de uma forma mais aberta, entendeu? Por exemplo, tem uma letra que eu falo, avisa pro capitalismo que agora eu estou no jogo, entendeu? Porque eu tinha essa coisa de, né, ainda de fechado, né, o hip hop, né, né, se vendeu, não sei o quê. Então eu fui me abrindo para isso, né? E aí eu conheci o drill, né, que eu não tinha quase conhecimento nenhum. Eu lembro que foi, assim, uma conversa com o BS, que é o Jonas, né? Que é do rap também, parceiro também das antigas. A gente estava conversando no ponto de ônibus, conversando sobre drill, e falou, pô, tem esse cara aqui que é bacana, não sei o quê. E aí eu fui ouvir, aí comecei, né, a entender um pouquinho da história, né, caí lá no lugar comum do Central C, que é o cara que é o mais, assim, hoje eu acho que é o mais conhecido, né, do drill. Mas aí, a partir dele, eu vi que tem outros caras muito foda também, né, pegado e tudo. E hoje eu tô aí, né, falando dessas coisas, falando de forma leve, falando sem medo, sabe, falando sem muito filtro, né. E eu acho que hoje eu gravo de uma forma mais natural, sabe. Eu uso mais técnica que eu não tinha, entendeu? Hoje eu vou mais atrás ali de questão
né, de técnica mesmo, de rima. Eu pesquiso, né, eu não fazia isso, eu era muito intuitivo, hoje eu pesquiso, né, as coisas. A gente fez importante falar, a gente fez a música Let Your Body do 32 e o Zebu, né? A ideia, né, surgiu de mim, que a música se chama Ouvindo Racionais. E eu lá atrás eu tive essa crítica com Racionais. Ouvindo Racionais, né? Porque... E Regina fala que tá tudo bem, que a gente é artista muda de ideia. Né? Vocês, eles, Regina. Mas ela fala isso, né? A gente é artista, a gente muda de ideia. Porque tem aquela parte, né, de uma música do Racionais que ele fala ouvindo Cassiano, os Gambé não aguenta, né? Então eu coloquei ouvindo Racionais, os Gambé não aguenta, que é o refrão, né? Então, ou seja, é um tipo de música que eu não escreveria, entendeu? Eu falo, hoje eu estou para gastar umas balas do pente e umas notas de 100, né? Hoje eu estou com a de fé, já falei para ela que hoje eu escolho, estou com a carteira cheia e sem papinho para esses piolhos. Tipo assim, é tipo de coisa que eu não falaria, entendeu? E hoje eu falo tranquilamente. Então veio o Santese. O Sam, que já era, né, o Samuel lá de trás, importante falar o Teles. O Teles eu pensei muito na questão do Telinho, mas eu lembrei do Ice Jace, que quando encontrava comigo, o vozeirão dele, né, ele falava, e aí Teles, como é que você tá? Tudo bem? E aí veio o Sam Teles. Falei, pô. E é uma cultura dentro do rap, não só do rap, até outros artistas de outros gêneros também, né, mas dentro do rap tem essa cultura do alter ego, né? Por exemplo, D12, que é o grupo do Eminem, são 6 MCs, só que ele chama D12, 12 é 12, então cada um MC tem um alter ego, entendeu? Então eu peguei esse alter ego, né, a ideia, e falei, pô, mas assim, o Santese, esse EP, né, ele tá meio, né, agarrado muito por minha causa mesmo, sabe, questão de trabalho, questões minhas pessoais, porque o Ileso, que é do setor 276, que é quem está produzindo, ele está sempre muito aberto. Ele fala, pô, e aí, meu mano, tá sumido, pô, aparece aí, entendeu? Inclusive hoje, quarta-feira eu tô lá, hoje eu vi ele, falei, pô, quarta-feira eu tô aí. Então, assim, é muito por minha causa mesmo, que ele tá um pouquinho, né, atravancado, mas assim, eu tô gostando muito do resultado, sabe? Letras, assim, por exemplo, tem essa Ouvindo Racionais, tem uma que chama Lei da Atração, tem uma que chama 4.4, que eu falo 4.4, hoje eu tenho tração nas 4 rodas. Entrei no ciclo de Urano, número mestre, me tornei foda. Vivendo na era do espírito, a matrix já não me incomoda. Agora eu sou genuíno, não sou menino e não estou por moda. Então, assim, a essência é essa, né? E o que você sente de virada, assim, não necessariamente desse amadurecimento, sabe? Mas o que você sente desse ressurgir, sabe? Do seu artista, desse momento atual, assim? Como você tem sentido, tá de novo gravando, tá de novo escrevendo, sabe? E lidando com a música tão de perto, assim. Eu tô assim, curtindo muito, sabe? Porque... E até muito pela questão do gênero, né? Porque eu tô conhecendo coisas novas, né? Tô pesquisando coisa nova, eu tô me esforçando para fazer flows diferentes, né? Que é um flow mais característico do drill, né? E estar lá gravando, sabe? Assim, é muito bom. Eu passei por umas questões pessoais há umas 2 semanas atrás, e agora eu, mais centrado, eu sinto que quando eu retomar agora, né, que eu vou na quarta-feira, talvez eu volte até com mais vontade, né, sabe, até com mais empolgação, eu diria, entendeu? Então, assim, tá sendo bom demais, mas eu não me cobro, mais uma vez, eu não me cobro de eu vou lançar o EP tem que bombar, a galera tem que ouvir, eu tenho que, entendeu? Eu simplesmente vou fazer porque é uma coisa que
é minha, que eu não tem como, né, eu largar isso mais. Chegou um momento que eu tentei, sabe? Sabe quando você tenta, mas não tem jeito. Tipo assim, falou, ó, não tem jeito. O rap falando pra mim, né? Eu sou a sua vida inteira. Então não tem jeito. Inclusive até minha namorada, por exemplo, né? Ela, uma das coisas, sabe, que deixa a gente muito, muito junto, muito próximo, é a questão de ela apoiar, dela gostar, dela. Ela não é do rap, né? Mas ela me pergunta, ela pede para eu mandar as músicas, a gente discute sobre as músicas minhas que eu estou escrevendo. Então isso é muito importante, né? Para mim, assim, é muito importante. Então, assim, é um momento que eu estou fazendo uma coisa que eu quero, sabe, que eu acho bacana. Aí assim, né? Aí, da mesma forma que vocês falaram que eu acho que vai acabar, e daqui a pouco você já pensou no skate, eu já estou pensando no Santeres fazendo boom bap, também usando uma outra linguagem que eu não falaria no boom bap, entendeu? Então, eu acho que a história ainda continua. Ainda tem caminho. Uhum. Eu acho assim, apesar da gente não... Quando você falou isso, eu fiquei pensando muito na minha posição, né? Enquanto historiadora, assim, muitas das vezes a gente escreve pra ninguém ler, né? Quem vai ler é dos seus pares, uma galera que gosta de você, que já é da área ali, mas é importante, eu acho, também a recepção, né? E Juiz de Fora eu acho que hoje está muito mais aberta pro rap, tão aberta quanto estava, né, no seu momento, no momento que Compartilha, que também ocupou muitos lugares. Sim. Eu acho que as projeções são boas, mas falando de fora, falando de pessoa que conhece, outros artistas que conversa, que tá mais na amizade. Mas eu queria ouvir de você, assim, sabe, o que você sente da população agora, sabe? Não nesse lugar de que eu preciso ser ouvido, como você mesmo falou, porque diversas vezes a gente não alcança mesmo, mas como você sente, assim, essas projeções, sabe? Porque você já teve um palco cheio. Sim. E é isso. Eu acredito que ainda é possível. Não, eu creio que sim também, sabe? Mas aí eu vou ser bem sincero. Eu acho que depois que eu finalizar esse EP, eu ainda não vou ter disposição de fazer ele girar da forma que ele entendeu que ele tem que acontecer, mas tô falando agora, né? De repente eu ouço ele no final e falo, não, vou fazer esse negócio rolar, entendeu? Mas assim, por exemplo, eu já fui produtor cultural, né? Já fiz algumas coisas bacanas aqui, né? Já trouxe Marcelinho da Lua, Benegão, já fiz um evento que chamava Meu Black é Assim, que era com o Marcelo Castro também, e a gente já fez coisa bacana. Então, se eu finalizar esse EP e eu tiver ainda com disposição para fazer ele acontecer, eu tenho certeza absoluta que eu sou capaz, por exemplo, fazer um evento de lançamento bacana, né? Eu sei que eu ainda consigo mobilizar uma galera, né? E como você falou, o público hoje dentro de fora, ele está, acho que no Brasil, né, como um todo, o público do rap ele está mais aberto, né? Tá maior, né? Então tem essa perspectiva. Eu acho que ainda dá para fazer coisa bacana acontecer aí. Eu acredito. E também no viés, né, do arte educador, né? Para disseminar a palavra, sabe? Para as pessoas escutarem. Eu acho isso muito importante, assim, mesmo quando a gente tocou naquele ponto da literatura, é isso, assim, apresentar talvez referências que as pessoas não teriam com tanto acesso. Né? E aí num show a gente está mais aberto, está mais propício, né? O espaço é mais fluido, acho que faz parte o retorno. Correto. E a população está. É isso, de fato. O público né? Teria o público, né, E ela está muito aberta, né? Assim,
E acho que é melhor do que eu, assim, você conseguiria falar de como Juiz de Fora vem mudando, né? E enxergando talvez o rap, o hip hop de um outro lugar. Assim, hoje a gente também tem festivais que trazem, né? Que são caros, que trazem artistas caros do rap. Vai ter agora, se não me engano, no JF Rap, que vai vir um pessoal, né? Bem mais... E assim, se vem é porque tem público, já é uma disputa. Sim, exatamente. Nenhum contratante Essa galera do mainstreamzão, assim, né? Eles conseguem pegar mais gente que não é ali da essência do negócio mesmo, né? Vai gente ali que vai, vou lá, vai vir o Felipe Ret, vou lá curtir, né? Sim. Então, assim, é um outro lugar, assim, né? Mas existe o público, né? E aí a gente pode até tocar no Coruja BC1, né? Que agora acho que não é Coruja BC1, só Coruja, mas é só Coruja. Ele não é um artista do mainstream, ele lotou o Spaces. Com certeza. A galera tá... E logo aquele espaço, né? Que agora é do lado da prefeitura, todo um processo. Sim. Mas você acha que a população de Juiz de Fora, o preconceito, sabe, com o hip hop, você acredita que vem se diluindo, que as coisas ainda são muito difíceis por ser uma personalidade preta, por ser majoritariamente ocupado por pessoas pretas? Então, como eu te falei, pelo fato de eu não estar participando, né, muito de eventos, eu vejo mais as coisas acontecendo no cotidiano ali, né? No dia a dia. Então ainda tem, com certeza, o olhar torto, né? Como dizem, né? Tipo, sei lá, me ver com boné e tudo mais, e ainda tem esse olhar torto ainda, né? Mas eu acho que tá sim, sabe? Eu acho que porque isso na verdade não é só com o rap em si, né? A gente, eu falo com um amigo meu, ele é conservador, né? Eu falo com ele que é o seguinte, cara, não tem como segurar algumas coisas. Por exemplo, a questão do feminismo, da mulher, né, correndo, lutando, né, por mais espaço, o negro, o preto, né, correndo e lutando, né, aqui não tem jeito, não tem como parar mais a gente, né? Por exemplo, né, LGBTs, né, que estão ali lutando, né, porque estamos aqui, eu sou uma pessoa, eu sou assim, e eu sou assim mesmo, e não é você que vai falar quem eu sou, né? Então, assim, não tem como conservar esse tipo de coisa, sabe? Conserva a sua família, velho, a sua família, beleza, de dentro da sua casa, você, sua esposa, que bonito, que lindo, e eu apoio completo, né, total. Mas se um cara com outro cara quer ter uma família, se uma mulher com outra mulher quer ter outra família, você não tem nada com isso, né? Então eu acho que isso é um todo, né, que está acontecendo, e isso acaba refletindo também, né, no hip hop, que é uma cultura que abarca, né, isso tudo, né? O hip hop, na verdade, lá no início, né, o pessoal, né, tem aquela discussão se existe rap de direita, se o hip hop não tem lado. O hip hop é de esquerda porque ele nasceu exatamente lá, sabe, para unir, né? Tipo, era preto, era latino, era oriental, que estava todo mundo junto lá, os hispânicos, não sei o quê, e com protesto, né? Exatamente. Então, assim, uma cultura de direita faria, sabe, teria essa abertura, essa união, essa vem cá, todo mundo não tem, né? Dificilmente. Exatamente. Então, bem meus semelhantes, e olha lá. exatamente, eu e a minha... Bom, deixa eu ficar quieto. Então, eu acho que está tendo essa abertura para o hip hop, porque essa abertura está sendo forçada, né? Na verdade, a gente fala abertura porque não é ninguém que está dando o braço a torcer, né? Né? Tem alguém forçando a porta. É alguém forçando, entendeu? Então isso está refletindo também no hip hop, né? Acho que é isso.
Samuel, Telinho, Santé. Eu fiz um post brincando, falei, ó, aqui é o Samuel, Telinho, do jeito que você quiser me chamar. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço, Micaela. Disponibilizar nesse momento. Foi muito enriquecedor para mim, Que sabe? bom. Eu saí da cabeça assim, pulsando, pensando Que legal. várias outras possibilidades. Estou muito feliz com a sua participação. Para mim foi muito bom também por rememorar muita coisa e foi uma terapia, quanto que te deu? Eu sou boa de cobrar. Eu queria, de fato, agradecer, sabe, por toda a equipe, mesmo o pessoal que não está aqui, que também segue fazendo os urbanos acontecer. Para mim também foi muito terapêutico. Ah, que bom. Muito obrigada. Porque é bom ver uma pessoa que divide assim, alguns neurônios contigo. Divide as leituras, divide as notícias. Foi muito importante para mim. Espero que você também esteja contemplado. Demais. E eu termino com uma pergunta assim, para chorar, sabe? De divã de terapeuta. Eu queria que você falasse para mim o que é o hip hop na sua vida. O que foi o hip hop? Tirar a leiga de chorar. Então, realmente. Então, o hip hop é uma parcela muito grande na minha vida, né? Aquele tipo de coisa que entra, né, na vida, né? Tem aquele, ele vai entrando, né, devagar, tem toda uma história até ele chegar, né? Mas eu me identifiquei desde o início, né, com o hip hop, com essa liberdade do hip hop, né, com essa coisa de união, né, do hip hop, e aí veio, né, mais especificamente o rap, que sou musical e me encontrei no rap, né, encontrei ali no teor da coisa, e eu acho que é a liberdade do hip hop, sabe, que não é, né, claro que, né, nada é perfeito, né, mas o hip hop ele é muito acolhedor, né, então assim, mesmo eu com meus 45 anos de idade, tive um momento que eu tentei me afastar, que eu, como eu falei, tentei e não consegui, né, e hoje não quero me afastar, né, eu vou fazer da forma que der para fazer. Mas assim, o hip hop pra mim é uma parcela imensa da minha vida, sabe? Tem as caixinhas, né? Eu tenho minha mãe, eu tenho minha filha, eu tenho minha irmã, eu tenho minha namorada, eu tenho a leitura, mas o hip hop vem, parece que isso tudo tá aqui, o hip hop vem e abraça isso tudo, sabe? Então assim, importantíssimo. Muito obrigada. Obrigado, Caio. Nossa. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na beia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na beia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na beia armadilha. Revoltado